Olá, tudo bem? Bom, este vídeo é apenas um vídeo explicativo da nova atualização da ferramenta Pluvial Tool programada na linguagem VBA para o ambiente do Excel. Bom, primeiramente eu tenho essa tela com dados de entrada que devem ser inseridos anteriormente ao dimensionamento da minha tubulação de drenagem de água pluvial. São estes os dados gerais da minha obra, o diâmetro mínimo da minha tubulação, a relação Y sobre D que o meu tubo irá trabalhar, seção plena a 0,85 de Y sobre D e o tipo de material, concreto ou PAD. Eu também posso aqui escolher o diâmetro máximo da minha tubulação em questão e também trabalhar com o meu recobrimento mínimo da geratriz superior do meu tubo. Então, o primeiro passo, que é parecido com o da antiga planilha, é inserir os dados da equação da chuva. Você pode estar usando a ferramenta do Pluvial para a obtenção desses parâmetros, ou simplesmente, como será este caso, vou inserir a intensidade manualmente com o valor de 150 milímetros por hora. Coloco também o meu escoamento superficial médio do meu projeto. Vamos supor que seja 0, certo? Vírgula como separador decimal. 65. Adiciono ao projeto. Automaticamente a planilha me avisa que ele foi adicionado ao projeto. Posso sair. Tenho também as verificações da minha boca de lobo, certo? Insiro a área de influência, a largura da via, nada muito diferente da antiga planilha. Eu vou inserir aqui alguns dados para saber se a sarjeta consegue transportar a minha vazão. Caso não, vou precisar de uma boca de lobo, né? Bom, mediante isso, a gente começa o nosso cálculo. Eu não vou fazer aqui essas verificações de boca de lobo, porque eu já coloquei aqui um exemplo diretamente prático para a gente aplicar na planilha. Aqui seria mais ou menos aqui essa distribuição, esse sistema de drenagem apenas didático, onde eu tenho aqui para cada PV uma área de influência em hectare, certinho? Então vamos lá. Eu já inseri esses dados aqui de todos os trechos na planilha. Lembrando que essa planilha tem um diferencial da antiga pelo fato que eu posso inserir tanto o trecho de montante para jusante, em qualquer ordem, que quando você calcular ela vai organizar todos esses trechos e calcular no sentido do escoamento para o sentido de onde ele vai jogar fora a minha vazão, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 8 PVs e um reservatório de detenção. Lembrando que na planilha eu somente coloco para cada trecho as áreas correspondentes à área de influência do PV. Por exemplo, no PV3, na hora de colocar esse trecho na planilha, eu não insiro a somatória dessa área com essa, insiro apenas a de 2,25, tá bom? É muito importante. Lembrando que eu também tenho na consideração das planilhas vazões pontuais a montante e vazões pontuais a jusante, que se por acaso o meu projeto tenha, eu posso ter aqui a opção de inseri-las manualmente. Então vamos lá conhecer a ferramenta. Bom, eu já tenho aqui todos os dados inseridos e também calculados. Eu vou apagar aqui os resultados. Apagados os resultados, eu inseri aqui todos os meus trechos, lembrando que obrigatoriamente tem que estar escrito os PVs com a mesma letra, né? PV3, PV3, identicamente, para que o programa venha reconhecer os PVs que foram inseridos. Coloco o L do meu trecho, a cota do terreno montante, a cota do terreno jusante, como vocês podem ver aqui no exercício, todos os dados. A área de influência em hectare,
certo? Somente que atua no trecho. Quando eu tenho um trecho intermediário, a planilha vai fazer a soma da área anterior. Então não se preocupe com isso. Se eu tenho na minha tubulação uma vazão específica a montante, ou se eu tenho uma vazão específica a jusante. Se o meu tipo de trecho é um trecho inicial ou é um trecho intermediário. Esse meu PV1 e o PV3, intuitivamente sabemos que isso é um trecho inicial. PV3 para PV4 é um trecho intermediário. PV8R1 é também um trecho intermediário, pois tem ramificação de outro trecho a montante. Inserido isso, eu posso aqui especificar que tipo de inclinação eu vou querer usar. Ou utilizando cobrimentos iniciais e finais, ou especificando um tipo de inclinação. Lembrando que para trechos intermediários, quando eu coloco para especificar a inclinação, automaticamente meu cobrimento inicial e final são bloqueados. Pois ainda eu não calculei a cota do PV de tubos de entrada. Ou então eu posso usar o cobrimento também, né? E ele vai ter a opção aqui de colocar somente o cobrimento final. Certinho? Então vamos lá. Coloquei todos os meus dados, inclinações. Correto? Até o PV8R1. Lembrando que os reservatórios adicionados na planilha devem ser obrigatoriamente descritos como R. Certinho? Então deixe a letra R aí exclusivamente para a descrição de componentes tipo reservatório. Adicionado todos os meus elementos, eu posso enfim calcular a minha rede. Bom, eu também posso aqui ter a opção de verificar a tensão trativa, vamos ver mais pela frente essa opção. Então, ela já é configurada automaticamente para a inserção de cada dado, a célula desloque à direita para ficar mais fácil a inserção do meu trecho, que seria nesse sentido, da esquerda para a direita. Bom, coloco aqui também o número de trechos do projeto para ele organizar aqui minha tabela. Vamos supor que se fossem 9. Lembrando que a planilha também salva automaticamente os dados, você não precisa se preocupar em ficar clicando em salvar, caso alguma coisa aconteça, né, algum imprevisto. Aumentou aqui uma célula, né? Vamos retornar para 8, que é o número de trechos que estamos utilizando. Certo. Então vamos lá, adicionado todos os meus componentes, dados referente às minhas cotas do terreno, o L do trecho, alguma vazão pontual, montante ou ajusante e meu tipo de inclinação, agora eu posso fazer a verificação de quais são os diâmetros necessários para o transporte da vazão que será calculado e, por fim, a verificação de critérios de velocidade, tensão trativa, por acaso, se eu verificar, tiver marcado, certinho, e também a relação Y sobre D. Aí alguma observação também poderá ser notada aqui no cálculo. Então vamos lá. Simplesmente eu coloco em calcular rede e de uma maneira automática ele percorre todos os dados inseridos na planilha, identificando trechos iniciais e intermediários, vazões, a montante e vazão ajusante, e ele vai dimensionar aqui os valores que vão sair em células com a cor cinza. Sistema calculado. Verifico o log de observações em caso de algum trecho não estar ok. Certinho. Opa, aqui nós temos um trecho que não se verifica, que é não ok. Vamos ver do que se trata a informação. Bom, tenho aqui todos os dados de vazão, os diâmetros adotados, as velocidades de cada trecho, a cota do tubo a montante, a cota do tubo a jusante, relações Y sobre D, e tensão trativa não foi calculada, pois aqui a opção não está marcada. E o número de linhas, 1. A pedido de alguns clientes e em alguns contatos comigo, eles pediram essa opção aqui, pois existem projetos que o meu diâmetro máximo é limitado, vamos supor 1.500, e eu precisaria de tubulações de até 2.000.
Então, há uma necessidade de, numa mesma linha, se inserir duas ou mais tubulações para que a vazão seja transportada num valor limite de tubulação. Eu adicionei aqui. No caso, são linhas normais, convencionais aqui, com o valor de 1. Vamos ver o trecho que não foi ok. Eu vim aqui em ver log de observações. Automaticamente, ele vai descrever em que critério o meu trecho não passou, que seria PV7 e PV8, velocidade acima do limite recomendado. Certinho? Então, como é que eu faria aqui? Inseriria um dado, novamente mudarei a inclinação para que não houvesse, esse problema. Então vamos lá, vamos supor que eu quisesse aqui colocar um trecho do tipo intermediário, vamos colocar aqui um cobrimento, especificar aqui uma inclinação. Automaticamente ele trava os cobrimentos iniciais, eu coloco aqui a inclinação, vamos tentar uma inclinação de 0,5%, se vai passar na verificação. Lembrando que eu posso editar qualquer tipo de trecho, só tenho que ter o cuidado de calcular novamente a minha rede. Logo após, iremos apresentar as opções de gerar PDF e a nova atualização, que foi muito pedida para quem estava comprando a planilha, que seria de plotar os perfis longitudinais para serem inseridos no projeto. Aqui a verificação também não passou, né? Vamos ver por quê. A cota gera 3, né? Vamos colocar aqui um cobrimento então de 1. Vou colocar aqui um cobrimento de 1,5. Certo? Vamos ver. Calcular novamente. Então seria mais ou menos essas as etapas de dimensionamento e as novas novidades. Para quem tem a planilha antiga sabe que a maneira de inserção mudou um pouco, mas nada muito difícil de não compreender, né? Agora todos os trechos estão ok. Certinho, a velocidade agora está abaixo do limite recomendado. Podemos agora, de maneira automática, gerar o meu arquivo PDF para fixação em projeto e minha apresentação em algum órgão responsável por análise dos projetos. Escolho aqui o nome, projeto teste, e automaticamente ele irá abrir com o teu programa padrão de PDF. No meu caso aqui é o próprio navegador Google Chrome. Ele vai abrir e de maneira que automática ele gerou para mim a tabela com o nome dos trechos, a extensão, coeficiente médio de escoamento, a intensidade, vazão, diâmetro, declividade, reação Y/D, altura da lâmina no tubo em metros, tempo de escoamento e por aí vai. Bom, retornando agora, temos também a dimensionamento do reservatório de detenção, sendo que ele só vai funcionar se eu tiver descrito aqui algum reservatório. Ele vai fazer essa verificação. Como tem o R1, ele vai fazer aqui o cálculo. Coloco agora a nova intensidade, vou colocar aqui um valor, vamos supor, de 180. Tempo de retorno aumenta. 0, vamos supor, 5. E aqui 0,65. Adiciona ao projeto. Ok. Seleciono o meu reservatório R1. Tenho a minha área total de influência para esse reservatório. Coloco o meu tempo de concentração. Lembrando, gente, que isso aqui é apenas valores didáticos. Adoto uma dimensão para o meu reservatório em paralelepípedo. Vamos supor uma altura de 2,5 metros. Calculo. Tenho aqui todas as minhas dimensões calculadas. O volume também total. E eu aqui também vou dimensionar meu dispositivo de saída, no qual vou adotar aqui valores. Vamos supor 0,6, 0,9. Quantidade de vertedor, vamos supor 3. Ele te dá aqui todos os valores. Certinho? Essa seria aqui também a etapa de reservatório que já tinha na versão anterior. Por fim, e o mais aguardado também, para quem sempre pediu, era o perfil longitudinal.
Bom, o perfil longitudinal nada mais é que uma representação gráfica da situação do meu tubo juntamente com o terreno, com valores de cota e etc. Eu tenho aqui todos os meus valores. Eu posso de maneira automática adicionar todos os trechos aqui se eles forem de um mesmo alinhamento. O que seria isso? Se por acaso todos os meus trechos inseridos fossem somente esses, eles representariam o total de um alinhamento. Como não são, eu não posso usar essa opção que a planilha vai travar. Adicionei, mas na hora de plotar o alinhamento adicionado, ele bloqueia justamente pelo fato que eu acabei de explicar. Então vamos aqui plotar um alinhamento selecionando os trechos que eu quero que saiam na plotagem. Vamos aqui ver qual é a sequência: PV1, 3, 4, 7, 8, R1. Então, PV1, PV3, adiciono para o alinhamento. Vamos excluir aqui o alinhamento anteriormente adicionado. Venho, adiciono para o alinhamento. Depois vem o PV3, PV4, adiciono também para o alinhamento. Lembrando que sempre na sequência, né? Eu estou analisando isso da esquerda para a direita. Do PV4 para o PV7. Do PV7 para o PV8. Do PV8 para o R1. Adicionado com sucesso. Logo isso eu coloco para plotar aqui o meu alinhamento adicionado. Lembrando que vai sair um arquivo .dxf reconhecido pelo AutoCAD. Coloco apenas AutoCAD teste. Salvo. De maneira automática ele pergunta se eu quero abrir esse aplicativo no AutoCAD. Se eu tenho o AutoCAD instalado no meu PC, ele será aberto. Automaticamente, meu AutoCAD já estava aberto, ele irá abrir aqui o arquivo, certinho? Ele vai se posicionar perto da origem. Vou dar aqui um zoom. Extend. E de maneira automática ele plotou o meu perfil longitudinal referente aos alinhamentos. Claro, vou ter que fazer aqui uns ajustes, né? Que o texto saiu meio que deslocado, mas nada que altere a qualidade da plotagem. Faço alguns ajustes e está pronto. E agora, se eu quero plotar todos os perfis de uma vez individuais, eu posso vir nessa opção. Eu coloco aqui teste 2 e salvo. Automaticamente ele irá plotar para o AutoCAD o trecho de maneira individual. Dou também um zoom extend. E de maneira automática e dinâmica temos a descrição de todos os nossos trechos. PV1, PV3, as cotas do terreno, o material utilizado, o L do trecho. Aqui a representação da tubulação, a representação do meu terreno e a representação do meu cobrimento da minha geratriz superior do tubo. Certinho? Tenho aqui todos os trechos até chegar aqui no reservatório, né? PV1, 8 ao R1. Certinho? Depois disso eu posso anexar esse arquivo numa folha e posteriormente plotá-lo para apresentação mediante algum órgão responsável pela autorização de projetos, né? Seria mais ou menos isso. Se ficou meio fora do lugar, venho, né? Apenas mudo. Certinho? Então, pessoal, mais ou menos seriam essas as atualizações da planilha Pluvio 2. Espero que esteja bem explicado. Se não, assista o vídeo aí de novo, direitinho, que você vai conseguir ter mais compreensão de como usar essa ferramenta, tá bom? Ah, sim, faltou aqui a verificação da tensão trativa, né? Será considerado como valor mínimo, um valor aí recomendado de 2 Pascal. Calculo novamente a minha rede. Ok. Minha tensão trativa está aqui, certo? Todas maiores que 2 PA, muito maiores. Logo,
eu não tenho observações no meu projeto. Tá bom, pessoal? Lembrando que a planilha ela se salva automaticamente os dados. Então eu clico apenas em sair. E o Excel, a planilha fechará automaticamente, salvando os dados aqui inseridos. Lembrando que, se eu quero fazer uma cópia da planilha, apenas dou um Ctrl+C, Ctrl+V, salvo essa planilha aqui com o projeto já feito e inicio um novo projeto aqui nessa planilha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraço e até mais.